Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E o tema de hoje, anote, você também que acompanha a esta transmissão, o nome da reunião chama-se Os Mistérios de Deus, é de glória em glória. É a palavra de hoje. Os mistérios de Deus é de glória em glória. Pastor, o que vem a ser os mistérios de Deus? Algo que está em segredo, em oculto, e que esse Deus vai nos dando, vai nos mostrando, pouco a pouco, de glória em glória, como diz a Bíblia, como diz o Evangelho. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, só anote, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3,18. Lá está descrito que Deus ele vai se mostrando, Ele vai revelando o seu Evangelho, nos dando entendimento da graça dEle, do Evangelho dEle, de glória em glória. Pouco a pouco, os mistérios de Deus, meu amado, é uma fonte inesgotável. O apóstolo Paulo diz que o que Deus tem para nos ensinar não tem fim. Por isso nunca caia no erro, no engano, como muitos que eu conheço já caíram, de achar que já sabe tudo da graça de Deus. Que por saber, que por conhecer que tem anjos que ministram ao seu favor, por exemplo, já aprendeu tudo, já sabe tudo e não precisa congregar. Tadinha dessa pessoa, que acha que já sabe tudo da graça de Deus, por ter o conhecimento que é abençoado, filho, herdeiro, escolhido, justificado e mais que vencedor. Esse conhecimento é uma pequena parte do muito que ainda temos que aprender desse Deus maravilhoso, o chefe do mundo. Saber que você é um salvo, que o mal está destruído, que você é propriedade exclusiva de Deus, que há anjos ao seu redor, é uma pequena parte dos mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus é uma fonte inesgotável, e eu vou provar isso com Bíblia para você. Tem pessoas que acham que sabem tudo. Nem preciso mais estar congregando, eu já sei tudo da graça. Sabe nada, porque se soubesse, não deveria nem estar orando, pedindo a Deus, Deus me dá conhecimento, me dá sabedoria. Se sabe tudo, então não faça essa oração. Você que está me acompanhando na internet, você se julga um sabidinho de Cristo. Tem muitos. Não preciso congregar não. Não preciso, porque eu já aprendi. Eu tenho 10 anos, 20. Então não faça oração pedindo a Deus entendimento, compreensão e sabedoria. Você já sabe de tudo. Então não faça, filhinho, essa oração. Essa oração é para quem é humilde e quer aprender mais e mais de Deus. E nós aqui queremos aprender mais e mais de Deus. Eu quero aprender mais e mais de Deus. Eu quero que o meu ministério seja como tem sido, e ele continue sendo, sempre, um ministério humilde como o de Paulo. O apóstolo Paulo era um homem humilde para reconhecer, olha, eu reconheço, eu não sei de tudo, eu só tenho perfeição no Espírito, mas no entendimento, no sentido do Evangelho, no sentido da sabedoria, eu ainda não estou
aperfeiçoado. Eu ainda não sei de tudo. E olha que eu sou apóstolo da graça, mas eu ainda estou aprendendo. E eu prossigo para alcançar. Eu fui alcançado por Jesus na cruz, Ele me salvou. Mas agora eu percebo, eu entendo, a humildade me dá essa sabedoria, me faz entender isso, que eu preciso aprender mais de Deus, porque eu não sei tudo. E ele diz isso quando escreve a sua carta aos Filipenses. Ele é humilde a esse ponto. Eu preciso caminhar, eu preciso prosseguir para alcançar maturidade, crescimento espiritual. Vamos a essa parte na Bíblia? Você também que está acompanhando a transmissão? Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. E começa assim, muita atenção, você que está me acompanhando, anote aí no seu caderninho de anotações. É aquele caderno que eu sempre peço, para que depois você possa recorrer a ele e recordar a palavra que está sendo ministrada hoje. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses 3,12. E Paulo começa assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Pausa. Vou repetir novamente. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Então veja, o apóstolo Paulo não se colocava, aqui a gente percebe isso, eu estou perfeito no sentido da carne, no sentido do entendimento. Ele não se colocava como perfeito. Agora, com relação ao espiritual, nós estamos perfeitos. Tanto é que ele diz mais adiante, que segundo o espiritual, a nossa salvação está garantida. Ela está firme por Jesus Cristo. Porém, ainda precisamos, no sentido do entendimento, sermos aperfeiçoados. E isso acontece pouco a pouco, de glória em glória. Você vai crescendo, você vai conhecendo as profundezas de Deus. As profundezas de Deus. E é muita coisa para aprender, viu? As profundezas de Deus, isso não tem fim. É infinito. Paulo não aprendeu tudo da graça. Ele foi de glória em glória, tendo a sua mente transformada por Cristo, para entender aquilo que Deus havia revelado para ele, para a ficha cair. Foi de glória em glória abençoado. Eu tenho muitos anos de ministério como pastor. Vocês sabem disso, muitos anos. Mais de 20 anos que eu tenho esse ministério, que eu prego a palavra de Deus em um púlpito. Há mais de 20 anos. Mas eu sou humilde para reconhecer que eu estou aprendendo de glória em glória. Eu não sei de tudo. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou recebendo de Deus. É por isso que quando eu ministro a palavra, eu me sinto alimentado junto com você. Porque antes de ser pastor, eu sou ovelha. Eu me sinto alimentado. Nossa, eu não tinha entendimento disso há um ano atrás, e agora eu estou compreendendo. Isso que eu estou lendo, essa compreensão eu não sabia há 2 meses atrás. Agora, Deus está me dando a compreensão. Ele está me mostrando algo que Ele não me mostrou há 2 meses. Tem versos que a gente lê hoje, e Deus dá uma glória. Daqui 1 mês, 4, 5, 6 ou 1 ano, a gente vai ler aquilo. Deus vai mostrar uma outra glória, de um outro ângulo. Porque os mistérios de Deus é uma fonte inesgotável. O pastor Sandro nunca vai saber tudo.
ele vai estar sempre na mesma condição que você e quem está acompanhando a transmissão agora. De aprender, de receber. E ter a humildade no coração, Senhor, eu não tenho sabedoria própria. Me capacite para ministrar a palavra. Senhor, me dê entendimento do que o pastor Santo está ministrando. Transforma o meu entendimento, Senhor. Eu vim da religião, onde só se fala de diabo, inferno, pecado, sacrifício. Então transforma o meu entendimento para eu me descontaminar disso e viver o Evangelho. Para isso você precisa ser humilde, orar, e Deus dá a sabedoria, porque é Ele que dá o entendimento. E pouco a pouco Deus vai se mostrando, e pouco a pouco Ele vai revelando a graça dEle. Amém? A graça dEle. A graça é de Deus. Não é de nenhum apóstolo, como alguns falam na internet. Ah, que a graça é do apóstolo fulano. A graça é do bispo Beltrano. Não. O apóstolo, o bispo, seja o padre, seja quem for, foram ferramentas, instrumentos de Deus. Como eu estou sendo aqui uma ferramenta de Deus para transmitir a graça que é de Deus. A graça não é de homens. Paulo diz, eu não aprendi de homem algum. Ela não é de pensamento humano, mas mediante revelação de Cristo Jesus eu recebi o Evangelho da graça de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz, eu não aprendi de homem algum, e nem recebi de nenhum discípulo de Jesus segundo a carne, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A graça de Deus. É bom até explicar uma coisa, fazer aqui uma observação, no seu caderninho. Quando a gente fala graça e lei, tem pessoas que ficam assim, sabe? Patinando na maionese. Mas o que é isso? Palavra da graça, palavra da lei. Mas as palavras da Bíblia, pastor, não é tudo uma mesma coisa? Não é tudo uma coisa só. Não. Existe a primeira aliança, a lei dada a Moisés, o primeiro pacto. E existe o Evangelho da graça, que veio por Jesus Cristo, e que foi revelado ao apóstolo Paulo, como diz Gálatas capítulo 1, a partir do verso 10. E que ele escreveu em 14 epístolas. E que ele faz questão de afirmar, amando de Deus, em Romanos capítulo 1, verso 1, eu fui separado para ser pregador do Evangelho de Deus. Então, se ele está dizendo, afirmando que foi separado para pregar o Evangelho de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é o Novo Testamento, não é o Evangelho, e sim livros históricos. Tanto é que eles narram, contam a trajetória de Jesus segundo a carne, os dias de Jesus segundo a carne. Por isso, consideramos Mateus, Marcos, Lucas e João livros históricos, que contêm os ensinamentos lindos e maravilhosos e poderosos do Senhor Jesus Cristo. Começando pelo Sermão do Monte, meu filho. Aquilo ali é cristianismo puro. Ali está o cristianismo. O Sermão do Monte. Cristianismo. Eu até ministrei há um tempo atrás o Sermão do Monte aqui. Jesus ensinando tudo aquilo que deve estar no nosso coração. Paciência, humildade, mansidão. Quando perseguido, não se esqueça que existe um Deus por você, para desbaratar todas as armas forjadas contra você, no trabalho, na família, etc, etc. Ah, falando de paciência, tenha paciência para ouvir o Evangelho. Atenção, povo de Deus, você que está aqui, paciência para ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você estava no sistema religioso, você ficava lá horas e horas, sentadinho, bonitinho, arrumadinho, ouvindo tudo que era do diabo. E que existe o demônio do sul, do leste, do oeste, o demônio
que coloca a dor nas costas, o demônio que usa calça, usa saia, o demônio que pega o marido e dá para a vizinha. Você aprendeu tudo que era das profundezas de Satanás. Então, por favor, você, membro do corpo de Cristo aqui, você que me ouve também, tenha paciência agora para ouvir o Evangelho da graça de Deus, os mistérios de Deus, em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Tenha paciência, abençoado de Deus. E tempo. Eu percebo isso e eu falo no geral. Pessoas sem tempo, sem paciência. Eu não tenho tempo. Eu estou num projeto. Pessoas que adentram aqui para congregar e não vê a hora de ir embora para casa. Eu não sei se é por medo do filho, do marido, da esposa. Eu não sei se é porque tem que ir na feira comer pastel. Eu não sei, meu Deus do céu. Deus é que sabe. Mas isso não pode acontecer na vida daquele que está buscando o reino de Deus. Quem está buscando o reino de Deus tem que ter paciência para ouvir os mistérios de Deus. Porque, repito uma vez mais, quando você estava na lei, você lembra disso. Lembra do ginásio, concentração. E que você ficava lá exprimido. E o fogo sai, e o demônio sai, e a doença vai saindo. Não dava nem para levantar a mão. E você lá, e o nome de Jesus é poderoso. E você lá, aqui, né, exprimido, mas você estava lá naquele ginásio da Portuguesa, lembra? E outros mais. Lembra daquela concentração lá naquela catedral? Lembra também? Você estava lá. E por que agora tu não tem paciência para ouvir os mistérios de Deus? E nem tempo. Abençoado. Tem que arrumar tempo para ouvir o chefe do mundo, para ser adorador, para ser agradecido. Porque Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e diz, 5:18, é vontade de Deus que todos vocês sejam gratos em um nome de Jesus. Gratos por esse evangelho maravilhoso que te libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Abençoado. Isso é motivo de você dar um glória a Deus. Isso é um motivo de você dizer amém. Amém. Isso é motivo de você louvar a Deus com palmas. Isso. Então, voltando às considerações da questão lei e graça, tem pessoas que às vezes ficam patinando, mas o que é isso, o que é aquilo? Daqui a pouco a gente vai ler Atos, porque o livro de Atos ensina que existe o Evangelho da Graça, e que na Bíblia, o que está aqui, não é tudo a mesma palavra, não é tudo uma coisa só. A Bíblia está dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança, primeiro pacto e segundo pacto, lei e graça, Velho Testamento e Novo Testamento, que é o Evangelho dado a Paulo. Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Você tem paciência para esperar? Beleza. Então vamos voltar aqui a Filipenses. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus nos alcançou. Amém? Amém. Quando ele fala, olha, eu fui conquistado por Cristo. Ele está falando, igreja, ele nos alcançou, ele nos salvou. Então agora a gente tem que fazer a nossa parte, que é prosseguir para crescer na vontade dele. Olha, e eu vou ser sincero com vocês, viu? Não é todo mundo que vai fazer a caminhada até o fim, não. Tem pessoas que desistem, infelizmente, por várias circunstâncias. Uns por causa das lutas do dia a dia, pessoas que achavam que congregando não deveria estar passando pelo que está passando. Outros desistem por estar sendo perseguido pelo filho, pela esposa, pelo marido. O marido não quer que a pessoa viva a fé do Evangelho e a pessoa, sabe de uma coisa, eu vou desistir, eu não vou mais. Já outros desistem, porque quer andar na carne mesmo, quer andar na contramão da vida.
ela não quer deixar os vícios, ela não quer deixar os desejos enganosos para ter compromisso com Deus, para ser servo de Deus. Ela não quer. São pessoas até que acreditam que podem ser felizes sem ter comunhão. Impossível. Jesus falou, é impossível que um ramo dê fruto desligado da videira. Das duas, uma. Ou essa pessoa é mentirosa, que diz que consegue ser feliz mesmo sem congregar, ou Jesus. Eu tenho certeza que não é Jesus. E sim essa pessoa. Seja ela quem for. Onde quer que esteja ela agora nesse momento. Eu consigo ser feliz sem precisar ir lá. Impossível. Você é orgulhoso. Falta em você humildade. Infelizmente. Você nunca conheceu o reino de Deus na sua vida. Nunca. Você sempre foi um ouvinte da palavra de Deus. E de frases soltas da internet. Aqueles textos de esperança, de autoajuda. Frases soltas. Você sempre teve uma vida dirigida por frases soltas da internet. Confie. Quem sobe uma montanha, sobe duas. Você sempre conduziu a sua vida por frases soltas de esperança na internet. Aqui é evangelho, abençoado. E eu não posso acreditar que Jesus é mentiroso e você está com a verdade. Não precisa estar lá não. E eu vou conquistar, e eu vou ser feliz, e eu vou sair de depressão, e eu vou parar de beber, eu vou parar de encher a cara, eu vou parar de usar cocaína, maconha, eu vou parar de andar com o marido da vizinha. Duvido. E sair da prostituição, parar de andar com prostituta, duvido. Jesus falou, é impossível você deixar de ser refém dessa carne por si só. Você não tem força suficiente para combater o bom combate. Paulo escreve a sua carta aos Romanos capítulo 8, a partir do verso 13. Só se domina essa carne pelo Espírito alimentado. Caso contrário, você não vence. Você é um carro desgovernado descendo a ladeira e vai morrer e matar um monte de gente antes. Porque a família sofre. Você está nas drogas, a esposa sofre, você sai com prostituta. Então todo mundo sofre. Porque logo vai vir doença, vai vir um monte de coisa. Só se vence carne ligado à videira. Então, há pessoas com esse pensamento, sabe? Carnal. Carnal. Para não falar outra coisa. Carnal. Que diz que vai ser feliz sem compromisso com Deus. Que está na igreja é para gente sem noção. É para gente sem cultura, para gente burra. Gente burra é que vai para a igreja buscar a palavra de... Tem gente que fala isso. É para gente fraca. É para gente sem leitura. Você está enganado, viu? As pessoas que estão lá, é um bando de coitadinhos. Coitadinho, vem aqui conversar com um deles aqui. E tu vai ver quem é o coitadinho. Aqui tem um povo mais que vencedor, rapaz. Um povo herdeiro de Deus, abençoado, próspero. Aqui não tem nenhum coitadinho. Coitadinha é a tua vida. Olha para a tua vida, olha para o teu casamento, olha para a tua esposa e os teus filhos. Estão sofrendo. Isso sim é uma vida de coitados, que não tem compromisso nem comunhão com Deus. Mas o povo aqui é um povo feliz. É um povo feliz. Tem pessoas que elas querem, nos dar um rótulo. Lá vai o povo fraco. Não, aqui é um povo mais que vencedor. Porque nós somos humildes para dizer, Deus, eis-me aqui, eu preciso da tua palavra. Só ela pode dar o alento que a minha vida precisa, Deus. E como é bom. Isso nos dá uma força. Você adentra aqui com lágrimas e sai sorrindo. Você adentra aqui com o coração doído e sai com ele curado. Você adentra aqui preocupado e sai com ele leve, consolado e confortado por Papai Deus. É assim na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, no amor e na graça de Deus. E isso não é porque eu quero,
É porque a palavra nos dá essa energia, essa força. Porque eu mesmo não conseguiria reunir vocês, manter vocês aqui no ânimo. Isso é Deus em vocês. É como nós aprendemos semana passada. Quem converte aqui é Deus. É Deus que converte, é Deus que alimenta, é Deus que levanta uma vida, um coração aqui. Eu não tenho força para nada. Eu aqui sou apenas, repito, como sempre falo, uma antena parabólica. E é bom que esteja transmitindo direitinho, porque papai não gosta que seja de qualquer jeito. Se vai servir a ele, faça bem feito ou não faça. Isso é tudo na vida. Tudo que você faz para Deus, faça bem feito. Se não é para fazer bem feito, meu filho, nem faça. Nem comece. Tem que ser o melhor, em nome de Jesus. E eu faço parte desse grupo das pessoas que faz o melhor e faz bem feito, porque eu reconheço que tenho me dedicado para as coisas de Deus. E reconheço também que quero ser melhor naquilo que faço. Quero fazer melhor. Quero aprender. Eu estou igual Salomão, hein? Deus, me dá sabedoria para conduzir o povo aqui. Me dá entendimento, Senhor, porque eu não sei de tudo. Aí Deus, vou dar para você até aquilo que você não pediu. Por isso que você que congrega aqui às quartas-feiras, aos domingos, persevera, com pandemia ou sem pandemia, com coronavírus ou sem, seja qual for a praga dos infernos que estiver lá fora, como diz o outro, você que persevera no Senhor, que guardou no coração o que diz lá no Salmo 91, verso 3, que Deus te livra de perigos escondidos e de doenças mortais. Abençoado, você que tem essa determinação, Deus vai dar além, muito mais do que você tem pedido aqui. Você que busca o conhecimento, o saber, todas as quartas e domingos. Foi o caso de Salomão. Ele chamou a atenção de Deus. E isso marca a gente que está lendo, sabe? A gente que fica lendo assim, meu Deus. Ele chama um homem, um ser humano, chamando a atenção de Deus. Para pensar, abençoado. Uma figura humana aqui na terra, sobre a terra, com as suas atitudes boas, chamando a atenção de quem? De Deus. Opa! Eu estou ouvindo, eu estou vendo um proceder, uma oração que eu nunca vi, que eu nunca ouvi. Você quer o quê? O meu conhecimento? Você quer saber de mim? Você não quer que eu destrua os teus inimigos, não? Não, eu quero que o Senhor me dê conhecimento. Mas você não quer que eu mate aquele que tem inveja de você? Não, também não. Você não quer que eu deixe ele aleijado? Não, Salomão. Não, quero não. Que isso? Eu quero sabedoria. Então tá. Vou te dar livramento, vou te dar proteção, vou te dar prosperidade e tudo mais que você não me pediu, te darei. Abençoado. O que nós estamos vivendo aqui hoje é uma glória muito linda. Prossiga. Para crescer, para conhecer mais de Deus. Conhecendo os mistérios de Deus, você vai ter todo o bem que você precisa. Tudo aquilo mais que você necessita para o seu dia a dia, para a sua saúde, para a sua casa, para o seu filho, para o seu corpo, enfim, para tudo. Seguindo, verso agora 13. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o quê? Havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição do entendimento, do crescimento, do conhecimento. Ele era humilde, o apóstolo Paulo. Olha, eu ainda não alcancei o crescimento, porque ele vem de glória em glória. É como quem diz, Paulo aqui falando, eu não me atrevo a dizer que sei tudo da graça. Que eu já sei tudo de Deus, eu não me atrevo. Eu estou aqui evoluindo, eu também. E declaro você também recebendo essa palavra, você está evoluindo de glória em glória. Então nunca se atreva, abençoado, como algumas pessoas que a gente vê por aí, eu tenho 20 anos de igreja, sei mais que você. Sei mais do que aquele pastor lá. Eu jamais vou chegar aqui no púlpito para dizer, eu sei mais que você. Não, eu estou aprendendo, abençoado. Aquilo que eu não entendi ainda, aquilo que eu não sei,
Porque a gente lê coisas na Bíblia e a gente não tem ainda o discernimento. O que é que eu faço? Eu deixo ali no cantinho do coração. Deus, eu estou esperando o Senhor me dar entendimento, o Senhor mostrar a compreensão, porque eu não vou ler por ler, eu não vou falar o que eu acho, eu quero a compreensão exata desse verso, para passar para o teu povo. Então eu nunca me atrevo a dizer que entendo tudo, eu estou crescendo também, como Paulo aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás o quê? Ficam. Me esquecendo das coisas que para trás ficam. Vamos concluir. E avançando para as coisas que diante de mim o quê? Estão. O que estava diante dele que ele precisava se aperfeiçoar? O Evangelho da Graça. Mas para ele crescer nesse Evangelho, ele precisava deixar algumas coisas para trás. Que coisas são essas, pastor? Coisas que nos humilham. No nosso caso aqui, no caso dele, era o passado dele, a lei, os erros, as falhas que ele cometeu. Ele chegou a matar pessoas, ele precisava ter limpa consciência, virar aquela página para crescer no amor e na graça de Deus, porque senão ele não teria o quê? Limpa consciência. Então que coisas são essas? Coisas que nos humilham, pensamentos, situações do passado que só o lembrar, o referir, pastor, é vergonhoso. Eu não falo para ninguém, pastor. Eu já fiz tanta besteira na minha vida, eu já cometi tanta coisa errada, que só o referir, pastor, uma vergonha. Coisas que eu fiz também no sistema religioso, sabe? Eu fiz cada campanha. Pastor, eu cheguei a botar todo o meu salário e deixei a minha família sem comida dentro de casa. Ó, pastor, só lembrar disso é uma vergonha para mim. É uma vergonha, é triste, pastor, essa lembrança. Então, ó, agora eu quero crescer no amor e na graça de Deus. Eu fiz aquilo na ignorância, Senhor. Misericórdia, na ignorância. Aquele passo errado, aquela situação feia, na ignorância. Me dê força, porque eu ainda estou num corpo de carne, para que eu não volte a fazer de novo em nome de Jesus. Então a gente tem que prosseguir. Para isso a gente tem que alimentar o Espírito. Tem pessoas que pelo fato de ter o conhecimento que é um herdeiro de Deus, já tem suficiência para reinar em vida sozinho. Não, eu já tenho suficiência para reinar em vida sozinho, nem preciso mais congregar. Eu posso entrar em qualquer ambiente, nada me contamina, nada me atinge. Será? Pensa bem. Será? Pensa bem. Seguindo, verso agora, capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Primeiro ele diz que não tinha obtido perfeição, falando com relação ao conhecimento. Amém? E agora ele fala com relação ao Espírito que está o quê? Perfeito. Está dando para entender agora? No começo ele diz, olha, eu não alcancei a perfeição, mas agora ele diz que está perfeito. Então essa perfeição é do Espírito e a outra é do conhecimento que precisa se adquirir pouco a pouco. Como é bom a gente ler a Bíblia e entender isso, né? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo também, isto Deus vos esclarecerá. Sabe aquela situação que você ainda não entendeu direito? Ah, o pastor pregou um dia, uma mensagem, mas teve uma parte que eu não entendi. Deixa no cantinho do coração, logo, logo Cristo vai te esclarecer todas as coisas. Amém? Até mesmo aquela exortação, eu não gostei, viu? Eu não gostei porque aquela palavra foi para mim. Graças a Deus. Mas depois que passou um mês e 15 dias, o pastor estava com razão. Eu é que fui ignorante. Porque até isso Deus esclarece com o tempo. Amém? Que foi importante. Verso 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E graças a Deus, pelo que já alcançamos.
E graças a Deus por aquilo que papai já mostrou para a gente. Mas tem muito ainda para a gente alcançar. Muito. E vamos agora a Atos, capítulo 20, verso 32. Para aprender mais, porque tem muito para alcançar. E assim começa, povo abençoado. Atos, anota aí, hein? O capítulo é o 20, a partir do verso 32. Atos 20, 32. Repita. Atos 20, 32. E começa assim. Agora, pois, o apóstolo da graça falando, amando de Deus, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Pausa. Lembra que eu falei que uma coisa é a graça e outra coisa é a lei? Porque tem pessoas que ficam, na maionese. Mas o que é isso? Lei, graça. Mas existe isso na Bíblia? Sim. Uma coisa foi a primeira aliança dada a Moisés. Que Paulo, quando escreve a sua carta aos Hebreus 7, a partir do verso 18, e capítulo 8 de Hebreus, explica que a lei, a primeira aliança dada a Moisés, deu lugar ao evangelho da graça, que Cristo Jesus trouxe e revelou a Paulo. Então, uma coisa deu lugar à outra. E essa outra, que é a nova aliança, permanece para sempre, que é a palavra da graça de Deus. Resumindo, então, tudo na Bíblia não é uma palavra só. Existe uma divisão. Lei, Velho Testamento, e graça, Novo Testamento, começando de Romanos a Hebreus. Depois leia Hebreus 7, a partir do verso 18 por diante, e também Hebreus capítulo 8, e você entenderá tudo que eu estou falando aqui, resumidamente. A gente precisa remir o tempo, porque senão não vai caber no CD que depois vai para a livraria, para as pessoas que a gente manda pelo correio, enfim. Seguindo, uma vez mais, Atos 20, 32. Agora, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão sendo o quê? Santificados. Aqui, na mente, no entendimento, no crescimento que Deus dá de glória em glória. Você está recebendo uma palavra que é poderosa para te livrar de temores, de medos. Aqui diz que você está recebendo uma palavra que tem poder de tirar você do medo, de edificar a sua vida, que tem poder de livrar você do inferno que é aqui embaixo, o inferno de vida que é aqui embaixo, que fala lá Provérbios capítulo 15, verso 24. Esse é um entendimento de inferno. Porque muitas pessoas, quando ouvem falar inferno, ela pensa, chamas, e um monte de gente queimando. Não. Esse é você com a mente de Cristo. Esse é um assunto para mais tarde. Temos até na livraria explicação sobre isso. Mas existe um inferno de vida aqui. E diz lá em Provérbios, aqui embaixo, as tribulações diárias que a gente enfrenta, passa, os problemas da vida. E só o Evangelho, para nos dar força para suportar. Só o Evangelho da graça na minha vida tem me dado força para suportar o que eu tenho passado. O que eu já passei, passo ainda. Esse Evangelho tem poder para fazer isso. O que ele promete, ele cumpre, em o nome do Senhor Jesus. E eu recebo, você confiando, crendo na palavra que você está lendo aqui comigo. Amém. A palavra da graça de Deus tem poder de nos edificar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando com o teu marido, com o teu filho. Pastor, a minha filha está desgovernada, viu? Um namoro sem futuro, vícios,
drogas, o meu marido me largou, está com amante, perdi meu emprego, doença dentro de casa, eu não sei o que fazer. Se agarre nesse evangelho, porque esse evangelho tem poder de vos edificar. Deus vai começar a fazer uma limpeza na sua vida, começando dentro de você, tirando você dessa tristeza, dessa depressão, e vai arrumar tudo que está em volta, e tudo aquilo que está edificado na areia, vai cair o resto, para que Ele venha edificar a tua vida na rocha. Na rocha. Vamos agora a Efésios, capítulo 3, verso 8. Vamos aqui fazer esse passeio lindo, maravilhoso na Bíblia. Porque nós estamos crescendo de glória em glória. E queremos aprender, queremos conhecer mais e mais de Ti, Senhor. E quando você pede, Deus, eu quero conhecer mais e mais de Ti, você acha que Ele vai te dar o quê? Carro, casa, dinheiro? Não, Ele vai te dar o quê? Os mistérios dEle. Se você está pedindo, Deus, eu te peço agora, nesse momento de adoração, eu quero aprender mais de Ti, Senhor, eu quero conhecer mais e mais de Ti. Não espere carro, não espere casa, não espere apartamento. São os mistérios que você vai receber. Os olhos iluminados, a mente transformada em nome de Jesus. E começa assim a boa e poderosa palavra do nosso Deus. E declare sempre isso. É boa e poderosa, porque tem poder de edificar você, meu irmão. Poder de transformar a sua vida em todos os sentidos. É só se agarrar, ficar rente, amar papai, adorar papai, respeitar o ensino, as autoridades, que tudo na tua vida, papai vai arrumar. De dentro para fora. A casa, a sua vida vai ser arrumada e tudo que está em sua volta. Efésios 3:8. A mim, Paulo falando, o menor de todos os santos. Por que ele se considerava assim? Porque ele não andou com Jesus segundo a carne. Ele não participou daquele momento. Ele foi o último dos apóstolos. Então ele se considerava, o menor. Foi o último. E o mais honrado, né? No sentido da revelação, 14 epístolas. Ele recebeu a nova aliança. Ele recebeu um novo pacto. Por Cristo ressuscitado. É um milagre maravilhoso. Maravilhoso. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de quem? De Cristo. Que riquezas são essas? O conhecimento, a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus, que é uma fonte inesgotável. Amém, abençoado? Então tem muita coisa para a gente o quê? Aprender, para a gente saber ainda. O que é uma coisa insondável, que não dá para você abraçar, enxergar tudo de uma única vez. Você agarrar aquilo de uma única vez. Porque é grande demais. É algo infinito. É como Paulo diz aqui, ó. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É muita coisa, abençoado. Então o que Deus tem para nos revelar, nos mostrar, nos ensinar, não tem fim. Não tem um ponto final. Para que Paulo chegasse assim e dissesse, olha, é até aqui. Tudo que é de Deus, eu revelei para vocês. Todos os mistérios dele foi revelado. Todos os segredos dele, Deus, eu contei para vocês. Não ficou faltando nenhum. Não. Paulo foi para o céu, paraíso, e ainda faltou aprender muita coisa. Porque ele fez toda a caminhada. Estou aprendendo. E é de glória em glória. Deus, me dê sabedoria. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Então ele viveu o tempo todo pedindo, Deus, eu preciso ainda aprender isso, entender isso. E foi. E assim somos nós aqui também. Estamos crescendo nas insondáveis riquezas de Cristo. Repito, que não é carro, não é casa, não é apartamento, e sim os mistérios de Deus, a sabedoria, o conhecimento de Deus. E buscando essa sabedoria de Deus,
Deus te dá as coisas que você precisa. É como Jesus falou, vai buscando o reino, que o meu papai vai te dar o que você precisa, que é as demais coisas. Amém? Verso 9. Efésios 3, 9. E manifestar qual seja a dispensação dos mistérios de quem? De Deus. Desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. Veja que os mistérios de Deus é algo que está o quê? Em segredo. Algo em secreto. E que Deus vai, pouco a pouco, mostrando, revelando aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Então, nós estamos aqui para aprender os mistérios de Deus. Pode ter certeza que toda vez que você entrar por essa porta, vai ter uma palavra de Deus para você abençoado. Vai ter uma palavra de Deus para você sempre que você entrar por essa porta. Porque nós estamos crescendo nos mistérios de Deus. Mistérios esses que sem Ele, a gente não suporta as tribulações da vida. A gente não suporta, a gente não aguenta. A gente não suporta o que as pessoas fazem com a gente. Pessoas que enganam, que traem, que são ingratas. É tanta decepção, de tanto jeito, que se não é os mistérios de Deus, a gente não suporta. A gente não aguenta. Se não fosse os mistérios de Deus, eu não teria suportado o que eu já suportei. E preciso dos mistérios dele para continuar suportando. E continuar amando. Tem que ser os mistérios de Deus, porque se não é eles, a gente não ama, a gente não perdoa, a gente não esquece, a gente não segue, a gente não faz a caminhada até o fim, a gente desiste. Seguindo, verso 10, Efésios 3. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida, da agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, aqui. Principados e potestades são pessoas. É a sua igreja. Somos nós. Nós estamos aqui, nos lugares celestiais. Nós somos uma potência de Deus aqui na terra, sobre a terra. Que estamos recebendo os mistérios de quem? De Deus. De Deus abençoado. Essa igreja aqui é cada um de nós sobre a terra. Estamos aqui para aprender. E como igreja dele, mostrar a sabedoria desse Deus aí ao povo escolhido. Amém? A multiforme sabedoria são as verdades espirituais de Deus, que supre a nossa vida, o nosso coração. Você não está aqui só para arrumar esse corpinho, não. Você não está aqui só para cuidar dele, não. Ah, falando de corpinho, pastor, tem que cortar meu cabelo essa semana. Eu também. Mas só que a gente não está aqui só para arrumar. Inclusive, eu tenho uma cabeleira grande, né? E está muito cheia, está caindo até nos olhos aqui. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Está caindo aqui. Essa semana tem que dar um corte. É como diz lá o abençoado Geraldo de Minas e a Maria Holanda. O pastor tem bastante cabelo mesmo. Ei, abençoado de Deus. Bom, brincadeiras à parte. Nós não estamos aqui só para cuidar desse corpo, arrumar ele, mas para fazer o que Jesus fez. Jesus veio aqui para mostrar Deus para as pessoas. Agora somos nós. Pega o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. O tempo todo Jesus veio aqui para mostrar Deus para as pessoas. E que o Pai mandou, e que o Pai deseja. E que o Pai me mandou dizer isso para você. É vontade do Pai. E sempre o Pai. Não é verdade? Então Jesus veio a esse mundo para mostrar Deus. Agora somos nós que estamos aqui mostrando esse Deus. Através dessa câmera. Através da internet. Eu estou mostrando Deus da graça. O Evangelho da graça de Deus. Como Deus é poderoso, hein? Escolheu você, a mim, nos juntou aqui para fazer pessoas felizes. Pessoas felizes. Louvado seja, Senhor. E eu recebi essa missão.
E não quero sair dela nunquinha. Declaro você firme também nessa missão, hein? Pastor, daqui não. Ah, não. Já passei pela macumba, já fui da corrente, da fogueira, iaiá, ioiô. Não, pastor, já fiz tudo. Olha a fogueira, com o céu está lindo. Eu já fiz tudo aquilo, pastor. Campanha, corrente. Não. Eu já subi o monte, desci o monte. Eu participei até da corrente do enterro do diabo lá. O pastor fez o caixãozinho dele, a gente colocou os pedidos e falou, vamos enterrar o diabo. E na outra sexta-feira, quem aparece? Chapolin Colorado, pastor. Aparece ele de novo. Aí eu perguntei para o pastor, mas pastor, sexta-feira a gente não subiu um monte para enterrar o diabo, o Chapolin, quer dizer, o diabo? E como é que ele aparece de novo? Ele se levantou, meu filho, o diabo é astuto. Amém, pessoal? Então a gente enterrou. Mas o diabo é atrevido, ele se levantou de novo. E vamos repreender o diabo. E esse diabo que nunca morre e nunca acaba. É um morto que sempre está se levantando. Só que aqui, ele está morto por Jesus de forma definitiva. Hebreus 2,14. E antes de Jesus ir para a cruz, falou, eu vou acabar com ele, hein? Hoje eu estou aqui curando pessoas, em nome do Pai, expulsando o demônio, em nome do meu Pai, mas no terceiro dia eu termino tudo isso aqui. Porque eu vou morar dentro dos escolhidos, e através do poder de Deus, as pessoas, elas vão se curar. Ativando o poder de Deus. Você mesmo pode se curar, você que está me ouvindo. Declare agora a saúde de Jesus em você. Eu recebo a saúde de Jesus no meu corpo. Eu tenho a vida, eu sou templo do Espírito Santo. Agora você mesmo, nesse momento, pode se curar. Você é um liberto de todo mal. Colossenses 1,13. Hebreus 2,14. E por aí vai. Ouça as nossas mensagens. Tem um tema na internet, diabo ou carne? Procura lá. Ouve direitinho que você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui, resumidamente. O mal foi destruído e você é templo do Espírito Santo. Tá? O tema está no YouTube. Diabo ou carne? Então, você vai receber um conhecimento muito profundo acerca desse assunto aí. Então, a nossa missão aqui não é ficar fazendo campanhas correntes, não é ficar aqui falando de Satanás, que o diabo pode fazer acontecer, não. Aqui, a nossa função, o nosso chamado, é mostrar Deus e a sua grandeza para as pessoas. É mostrar o poder de Deus, é o evangelho da graça de Deus. Essa é a nossa missão aqui. Eu não vou ficar aqui exaltando o diabo, que o diabo pula cerca, e o que o diabo pode fazer, e o que o diabo é atrevido. É só diabo na boca dos pregadores religiosos. E Deus que é bom nada, é inferno e diabo. Inferno e diabo e inferno. Se tirar isso, não tem pregação. Mas nós aqui temos mensagem de Deus, palavra de Deus para você. Porque nós estamos crescendo de glória em glória, e Deus revela os mistérios dele para quem quer. Com sincero coração, né? Porque tem lugares aí que mistura a lei com a graça para ter mais dizimista. Certos bispos por aí. E coloca até na fachada da igreja. Em amor e graça. Em amor e graça. Graça e amor. E por aí vai. E lá tem campanha disso, campanha daquilo. Domingo disso, domingo daquilo. Domingo das causas impossíveis. Domingo da consagração dos dizimistas. Né? E a quinta da família. Igualzinho o sistema religioso. A cópia mal feita do original. Então, entre a cópia mal feita, que é você que mistura a lei com a graça, é melhor ficar com o original. Porque pelo menos o original está pregando a lei. Não está misturando as coisas. Está vivendo mesmo, é corrente mesmo aqui. Aqui é diabo mesmo, é que é inferno mesmo. E você não, você está misturando as coisas, confundindo a cabeça dos outros. Para agradar um e agradar outros. Para ter mais gente. Bom, falando de campanha, de causas impossíveis aqui, eu vou atrair mais gente. E falando que você é abençoado, Pedra Viva, eu também vou atrair mais gente. E fica aquela mistura de mensagem, pregação, no púlpito. Você pode ter a psicologia, você pode ter o estudo que for, a faculdade que for, mas você está sendo um enganador em nome de Deus. Nessa igreja, em nosso ministério, você está aqui para conhecer os mistérios de Deus. Quando uma pessoa, escute bem o que eu vou lhe falar agora. Quando uma pessoa ouve o sistema religioso, ela vai lá sabendo o que ela vai encontrar. Campanha, correntes, diabo,
inferno, fogueira santa, iaiá ioiô, e por aí vai. Aqui, quem ouve a mensagem do nosso ministério, ela vem aqui sabendo que o que ela vai ouvir aqui é os mistérios de Deus. Aqui não tem monte, não tem campanha, não tem corrente, não tem batismo em águas, não tem unção com óleo, não tem manto, não tem nada. Quem ouve a nossa mensagem sabe, para ir para lá, você vai para lá? Lá é só os mistérios de Deus, lá não tem óleo ungido não. Agora, quem vai para a lei e está ouvindo o sistema já vai sabendo o que vai receber lá. Lá eu vou receber o óleo hoje. É domingo do óleo ungido. Quem vem aqui no domingo sabe. É domingo dos mistérios de Deus. Glória a Deus. É domingo dos mistérios de Deus. Verso 10. Para que pela igreja, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Atenção, igreja, tenha confiança no que você tem recebido de Deus aqui, abençoado. Confie, abrace, receba. Portanto, vos peço que não desfaleçais, ponto importante. Paulo falando para a igreja, nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está vosso quê? Glória. O poder de quem? De Deus. A soberania de Deus. Nisso que eu estou passando, Paulo está dizendo, está o controle de Deus. Não olhem para as minhas dificuldades. Não olhem para as minhas lutas, para as minhas perseguições, a escassez que eu tenho enfrentado. Não olhe para as minhas prisões, para as pessoas que têm abandonado o Evangelho, porque muitas pessoas estavam acompanhando o apóstolo Paulo, com o tempo abandonou, não fez a caminhada até o fim, foi até o meio. Tem uns que ficaram só no comecinho, deram perna, foram embora. Isso está descrito na segunda carta dele a Timóteo. Muitos me abandonaram, só ficou o fulano comigo, e foi embora o fulano, foi embora o Beltrano. Bonito, hein? Estava jurando aqui fidelidade, que coisa linda, mas tudo bem, mas Deus é comigo, Paulo falou. É só você ler depois a segunda carta de Paulo a Timóteo, o último capítulo fala sobre isso. Então Paulo aqui está dizendo, não olhem para isso. Por todas essas coisas que eu estou enfrentando e passando, até pessoas me abandonando. Olhem para as coisas espirituais que vêm de Deus. Olhem para os mistérios de Deus, não olhem para o meu sofrimento, para as minhas lutas. Não olhem. Não desanimem, não desistam por ver eu passar por aquilo que eu passo, Paulo dizendo. E eu também peço isso para você, membro aqui da igreja, do corpo de Cristo. Não olhe para as lutas que eu tenho passado, tenho enfrentado até hoje. Não olhe para as perseguições, por abandono que muita gente já teve com relação a esse lugar, com relação à graça de Deus. Porque essa pessoa abandonou a coisa mais preciosa desse mundo, que é o Evangelho da Graça. Não olhem para isso, porque se você olha, você desanima, você desiste também. Olhem para Deus, olhem para as coisas espirituais, olhem para o autor da sua salvação, o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele. Tem pessoas que olham para o fulano, cadê o fulano? Daqui a pouco está aí. Daqui a pouco está aí sentadinho, bonitinho, ouvindo a palavra. Olhe para Deus, olhe para a palavra que Ele está te dando e siga. Então Paulo ministrou isso, olha. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Então ele estava percebendo na igreja alguns irmãos desanimados. Ô irmão, não fica assim não. Paulo, você é apóstolo, passando por isso, a gente fica desanimado. Mas não olhem para isso não. Isso faz parte do meu ministério, passar pelo que eu estou passando. Jesus falou que quem prega a justiça será perseguido. Que quem prega a justiça vai passar pelo que eu estou passando. Se Jesus passou, por que eu não vou passar? Se os apóstolos passaram, por que o pastor Sandro também não vai passar?
os apóstolos, os profetas, foram abandonados. Muita gente não dava ouvido ao que Daniel falava, não. Senhor, o Senhor falou para mim falar, muita coisa eu não entendi. Mas o Senhor pediu para mim passar, eu passei. Muitas das vezes Daniel falava isso. Olha, Senhor, o Senhor mandou falar para o povo um monte de coisa, muita coisa eu não entendi não, viu? Mas os entendidos entenderão, porque de glória em glória. Ele foi obediente. Não era todo mundo que dava ouvido aos profetas não, ia embora também. Abandonaram. Jesus chegou ao ponto de dizer, olha, eu sou o pão que veio do céu. Ah, isso é demais. Lá vem ele, com o blá 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 dele, Jesus. O pão que veio do céu. Tem pessoas também que falam isso da gente. Olha lá não, lá vem ele. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Você que pensa assim, você vai se deparar com o Deus vivo que eu prego. E você nunca mais vai ter esse pensamento quando esse dia acontecer. Me engana que eu gosto. Um dia, o Deus que eu sirvo vai se mostrar para você. E nunca mais você vai ousar, nunca mais você vai desafiar o Deus que eu sirvo. Ou falar qualquer coisa contra ele ou contra essa obra. Porque o Deus que eu sirvo é vivo e ele vai se mostrar para você que tem esse pensamento carnal. Cedo ou tarde. Eu não vou te converter, mas Deus tem poder para te converter em nome de Jesus. E ele vai se mostrar para você. E nunca mais você vai ousar desrespeitar uma autoridade da graça de Deus, ou dizer um tantinho assim, ó, da graça de Deus. Porque assim como Deus se mostrou para Paulo, ele vai se mostrar para você que me ouve agora. Você vai entender o quanto isso aqui é sério, o quanto isso aqui tem que ser valorizado, respeitado em nome de Jesus. A graça de Deus é coisa séria. Não é para você ficar brincando, não. A gente não vem aqui para brincar de igreja, não. A gente vem aqui para ser adorador de verdade. A gente vem aqui para aprender os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. E vamos terminar essa reunião falando com o papai, orando, agradecendo. Fique de pé. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Receba, Senhor, a tua paz, guardando a cada coração que aqui está, Senhor. Que cada coração que veio aqui hoje para receber a tua graça, o evangelho da tua graça, que tem o poder de edificar, Senhor. Sai daqui, Senhor, guardado por tua paz, pelo teu consolo, pelo teu carinho, Senhor. Eu recebo esse coração sempre aberto, Deus. Sempre aberto para a tua palavra, para os mistérios do Senhor, para os mistérios de Deus. Essa pessoa que está acompanhando agora essa transmissão, Senhor, eu recebo esse coração sempre aberto para a tua graça, Senhor, para a tua palavra, em nome de Jesus, querendo aprender mais e mais de ti, Senhor, a tua graça, recebendo, meu Deus, com alegria. Recebo todos com esse desejo, com esse coração aberto, com essa vontade por dentro. Eu quero aprender mais e mais de Deus. Desperta, Deus, aquele que estava adormecido, aquele que estava distante, aquele que estava afastado, aquele que está desanimado. Desperta, Senhor. Que a palavra de hoje seja um divisor de águas nessa vida, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ilumina, Senhor, essa pessoa, para que ela comece a funcionar para Ti. Para que essa pessoa comece a funcionar como servo do Senhor. E acabe o sofrimento por dentro. E que essa pessoa passe a se alimentar dessa palavra firmemente. Que assim seja. Eu recebo a tua graça, Senhor, a tua grandeza, os teus anjos, com toda a tua igreja, com todos
que se esforçaram para estar aqui hoje, Senhor, congregando, firmando uma vez mais o seu amor, a sua fome por Ti, Senhor, de querer aprender, de querer crescer mais e mais na sabedoria do Senhor. Pessoas que querem ser renovadas no entendimento, Senhor. Eu recebo, você é um bem-aventurado, um abençoado e mais que vencedor. Louve a Deus com suas palmas bem fortes. Um bom dia a todos. Até a próxima reunião. Uma semana maravilhosa e feliz. Seja feliz, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.